Boa noite, meus amigos. Paz do Senhor. De antemão, eu quero deixar com vocês, para vocês, né? O abraço do Will, da Jéssica, que não puderam estar conosco aqui hoje, mas deixaram o seu abraço e eles estão nos assistindo. Fazem parte desse ministério, dessa casa, dessa liderança. Amém? Eu quero pedir para vocês fechar os olhos mais uma vez, para a gente estar orando. Senhor Jesus, nós agradecemos ao Senhor pela oportunidade que nós temos em estarmos aqui reunidos como igreja, estarmos aqui reunidos como filhos. E nós entendemos o privilégio que nós temos e recebemos do Senhor, porque nós podíamos estar em qualquer outro lugar, vazio, qualquer outro lugar sem amor, mas o Senhor nos escolheu para estarmos aqui. O Senhor nos permite estarmos aqui, recebendo, Senhor, uma boa semente que o Senhor tenha liberado dos céus para nossas vidas. E quão grato nós somos. E que toda semente na qual o Senhor semear dos céus nessa noite germine em nossos corações, porque esse é o motivo de estarmos aqui, conhecer ao Senhor. Então que nessa noite o Senhor nos leve ao princípio mais uma vez, nos leve, Senhor, ao princípio de quando tudo era puro, quando tudo, Senhor, era belo. Fale conosco nessa noite, no nome de Jesus. Então, como nós temos acompanhado já uma série de ministrações falando sobre o processo, né? A conversão processual do cristão, forjados na estrada. Então a gente iniciou o primeiro sábado do mês falando sobre justificação, que é um processo no qual nós passamos ao conhecer Jesus, no processo no qual nós passamos de um estado de pecado ao estado de graça. No segundo sábado nós falamos sobre santificação, sobre a caminhada do cristão em santidade, busca e devoção a Deus. E hoje nós vamos encerrar com glorificação. Então a gente vai estar explicando um pouco sobre o assunto. E essa série, meus amigos, é exclusiva para vocês. Essa aqui não tem na Netflix, viu? É só aqui. Fiquei pensando nessa piada quando eu estava ali. Então vamos lá. Antes de nós entrarmos nesse assunto, eu creio que é muito necessário nós falarmos sobre o princípio. Antes de nós entrarmos nesse processo de glorificação, é necessário nós falarmos onde tudo começou. É necessário nós falarmos o pontapé inicial de tudo isso. E não tem como falar de glorificação sem nós pincelarmos a respeito da queda. A queda do homem. Então, como nós conhecemos na história, o Senhor, Ele cria o jardim do Éden. O Senhor, Ele cria os animais, Ele cria tudo que há no jardim. E o Senhor cria o homem. E o Senhor, Ele cria o homem à sua imagem e semelhança. Por conta do pecado, nesse lugar onde havia pureza, nesse lugar onde havia santidade, nesse lugar onde o homem era coberto pela glória de Deus, o homem é separado desse lugar. E quando o homem ele é separado desse lugar, o homem ele é separado de um propósito eterno. E qual é esse propósito eterno? O homem ele é separado da comunhão. O homem ele é separado da adoração. E o homem ele é separado da intimidade. Há um propósito eterno de Deus conosco, que vai muito além de que um propósito ministerial, que vai muito além de pregar, que vai muito além de
além de ir às nações, que vai muito além de batizar as pessoas, que é conhecer a Deus. Então o Senhor, Ele cria um homem com um propósito que foi fundamentado na eternidade. E esse propósito era conhecer o Senhor, ter comunhão com Ele e adorar o Senhor. E quando o homem, por escolha própria, ele escolhe e opta pelo pecado, o homem ele é afastado desse propósito eterno. E aí vem a queda do homem, o homem separado de Deus. Eu quero que vocês abram aí em Romanos 3, 23. Vou botar no telão que é mais fácil de ler, todo mundo acompanha junto. Então, por opção do homem, por opção da soberba do homem, por opção da ganância do homem, o homem opta pelo pecado, e com o pecado a separação de Deus. Em Romanos vai falar, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Por conta de um homem, toda uma geração, por conta de um homem, toda uma descendência, e com ela a condenação ao inferno. Fomos retirados desse lugar, o lugar da glória do Pai. Fomos retirados do nosso lugar de origem. Fomos retirados do lugar de pureza, o lugar de revelação, o lugar de uma intimidade genuína, por conta de uma escolha, a escolha de um homem, o primeiro Adão, que nos separou de Deus, e o pecado entrou no mundo por meio da carne. Falem, por meio da carne, repitam comigo. Apóstolo Paulo fala sobre uma glória que nos libertaria dessa prisão gerada por meio de desobediência do primeiro Adão. Eu quero que estejam abrindo também Romanos 21 ao 23. Romanos 8, 21, 23, perdão. Na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos os princípios do Espírito, as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Há uma necessidade, desde a separação, há uma necessidade do homem de encontrar esse lugar. Desde a separação, há uma necessidade do homem de voltar a esse lugar da essência, a voltar a esse lugar de origem, a voltar a esse lugar de pureza, a voltar ao lugar de comunhão. Irmão, eu não sei vocês, mas quando eu estive longe do Senhor, dentro de mim havia uma necessidade de estar perto, na qual eu não sabia explicar. Havia uma necessidade de eu estar com o Senhor, na qual eu não sabia administrar. E por procurar o Senhor com esforço e não encontrar, eu procurei o Senhor em várias coisas. E eu procurei em coisas, eu procurei em desejo, eu procurei em coisas que podiam saciar a minha carne, para encontrar esse lugar de essência, para encontrar esse lugar de revelação. E eu caminhei, meus amigos, eu caminhei demais, eu não encontrei esse lugar, porque não é algo que nós podemos encontrar com um esforço, não é algo que nós podemos encontrar com a força do braço. É um lugar onde nós encontramos quando estamos rendidos.
é um lugar onde nós encontramos quando nós somos transparentes. É um lugar onde nós encontramos quando estamos nus na presença do Senhor. A primeira coisa que Adão e Eva fazem no jardim, quando eles percebem que estão nus, eles se cobrem. E quando Deus olha para eles, não há mais nudez, não há mais transparência, não há mais pureza. Então esse lugar de essência, esse lugar da glória de Deus, nós encontramos quando estamos nus perante o Senhor, quando nós mostramos a nossa vergonha, quando nós mostramos a nossa fraqueza, quando mostramos a nossa debilidade. O motivo de nós termos que nascer de novo é por conta de que Adão, o primeiro homem foi corrompido, e todos após isso receberam a semelhança de Adão. Porque nós entendemos a necessidade de hoje termos que nos arrepender, a necessidade de hoje termos que nascer de novo, é porque Deus, Ele nos fez numa forma. As Escrituras falam que Deus, quando Ele cria a humanidade, Ele cria o mar, Ele cria as águas, Ele fala porque as águas gerem os peixes. Ele cria a terra, e que a árvore da terra germine as flores, as frutas. Então Ele deixou a criação germinar os seus frutos. Mas quando Deus Ele cria o homem, Ele fala: façamos. Então é um plano que já veio do coração de Deus, da eternidade. É a necessidade de nós buscarmos ao Senhor, esse anseio pelas coisas do céu, é pelo fato do Senhor ter feito nós do seu coração. E o fato do Senhor ter nos feito com a sua glória, transpirando a sua glória. Após a queda, o homem corre e percorre atrás de voltar a esse lugar. Não mais do Pai, quando o Senhor criou o homem, e Ele fala: façamos o homem à nossa imagem. A missão de Cristo na terra foi para trazer para Deus e nos trazer a imagem da sua glória. Pode abrir em João 1, 12 e 13. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creram em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Aí nós lemos que desde a criação, o homem sim, Deus sim gerou o homem e a mulher com o propósito de multiplicar, com o propósito de gerar. Mas no princípio nós fomos gerados nele. A necessidade de Jesus ter que vir como homem é que por meio da carne o pecado vem, e por meio da carne a condenação, a necessidade de ser sepultada. Nós vimos a queda do homem, o primeiro Adão virando as costas para Deus, o primeiro Adão saindo desse lugar de inocência, o primeiro Adão saindo desse lugar de revelação de Deus, o primeiro Adão saindo do lugar de intimidade de Deus. Então há uma necessidade em Deus, de todas as gerações após Adão. Algo que nós precisamos entender, que quando Deus faz Adão era uma forma, que toda a humanidade ela seria gerada após Adão. Toda a humanidade seria a descendência de Adão. Toda a humanidade seria como Adão. E quando Adão ele se perde, quando Adão ele se corrompe, Deus ele não pode deixar com que o resto da humanidade
continue sendo gerada por meio de pecado. Então, todos os profetas do Antigo Testamento, toda a geração, após o dilúvio, antes do dilúvio, todas as gerações foram geradas por meio disso. E naquele tempo, o homem ele tinha que caminhar segundo a lei de Deus, para ser aprovado pelo Senhor. Até que o Senhor, nosso Deus, com amor e misericórdia, Ele envia Jesus. E a necessidade de Deus alcançar o homem, sendo homem, é que se por meio da carne, por meio da humanidade, por meio do homem, o pecado veio ao mundo e nos condenou ao inferno. Por meio da humanidade, por meio da carne, por meio do homem, o pecado teria que ser sepultado na cruz. Então a necessidade de Deus em que enviar Jesus é para mostrar que a humanidade sim foi destinada ao inferno, mas a humanidade sim vai voltar à essência. A humanidade sim vai voltar ao princípio. A humanidade sim vai voltar ao lugar de revelação. A humanidade sim vai voltar a esse lugar de intimidade. A humanidade sim vai voltar ao lugar de pureza, o lugar onde nós nunca devíamos ter saído. E a promessa do Senhor de que um dia Ele voltaria na sua segunda vinda para buscar a igreja seria com esse fim. O fim de retornarmos ao Pai. Houve uma necessidade na cruz de que Jesus recebesse aquela coroa de espinho, e não foi algo em vão, não foi simplesmente por tortura. Quando nós lemos em Gênesis, quando o homem ele sai do jardim, ele é separado de Deus, ele peca, ele cai, as escrituras falam que naquele lugar, naquele jardim de beleza, começam a nascer espinhos. Naquele lugar onde havia pureza e santidade, começam a nascer espinhos. Nas flores, nos matos, nas gramas, começam a nascer espinhos. Ali o homem entrega a Satanás toda a autoridade que ele recebeu de Deus. A Bíblia fala que o homem recebeu autoridade sobre os animais do campo, sobre os animais silvestres. E quando o homem ele é afastado de Deus, toda a autoridade do homem se perde. E começa a nascer espinhos no Éden. E algo que eu creio, que Jesus, na cruz, a coroa de espinho não foi simplesmente por conta de tortura. A coroa de espinho, Jesus nos mostra que toda a autoridade na qual vocês entregaram a Satanás, toda a autoridade na qual vocês perderam por conta do pecado, eu tomo sobre a minha cabeça, para mostrar que não é mais sobre vocês serem capturados da minha glória, não é mais sobre vocês serem afastados de mim, mas eu tomo sobre mim, para que vocês estejam com o Pai mais uma vez. Filipenses 3, 20 ao 21. Mas a nossa cidade está no céu, onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. Meu irmão, eu e você, nós fomos criados para um propósito maior. Eu e você, nós fomos criados para uma plena comunhão com Deus. O Senhor, quando Ele cria o homem, Ele dá uma ordem ao homem.
O Senhor, quando cria o homem, vocês podem imaginar isso? Que no Éden, todas as tardes, os fins de tarde, o próprio Deus, Ele descia em matéria, para que o homem o visse, para que o homem o tocasse. E nós vimos no Antigo Testamento, os profetas, que viram vestígios do Deus Criador, que viram as suas costas. E muitos homens, nós lemos no Antigo Testamento sobre o Santo dos Santos, que se os homens estivessem perante o Deus Criador e não tivessem purificados, eles serão fulminados pela glória de Deus. Então nós vimos o quão grave é que houve um momento em que nós podíamos ver a Deus, que nós podíamos tocar a Deus, e por conta da escolha, ao olhar para Deus, nós seremos fulminados. Ao tocar a Deus, nós morreríamos. Mas o Senhor, Ele nos chama mais uma vez para esse lugar, que é onde nós olharmos para eles, nós não seremos fulminados. Para onde nós tocarmos a eles, nós não seremos mortos. O Senhor quer nos chamar mais uma vez para esse lugar. Eu não vou acabar agora, mas eu quero que você feche seus olhos. Eu quero que você comece a lembrar, trazer à sua mente quando você esteve nesse lugar. Quando você esteve nesse lugar de pureza, quando você esteve nesse lugar de inocência, quando você esteve nesse lugar de intimidade. E eu não falo da sua intimidade em algum momento em que você fez algo para o Senhor. Eu não falo dessa intimidade nos momentos em que você canta, toca, prega. Mas eu falo do lugar no qual o ministério não era suficiente. Eu falo do lugar no qual servir não era suficiente. Eu falo do lugar no qual o sábado, o culto do domingo não era o suficiente. Eu falo do lugar no qual a sua atenção era roubada pelo Senhor. Eu falo do lugar no qual o seu anseio muitas vezes era sair do serviço, correr para sua casa, entrar no seu quarto, trancar a sua porta e ali esperar o Senhor vir. Eu falo do lugar de quando acabavam os cultos, o seu anseio era chegar em casa e receber mais, porque aquilo que você recebeu não foi o suficiente, aquilo que você recebeu não te saciou, aquilo que você recebeu não matou a sua fome. Eu falo desse lugar, e é esse lugar no qual o Senhor quer nos trazer mais uma vez, esse lugar de pureza, esse lugar de santidade, esse lugar onde nós não botamos no cronômetro o quanto tempo nós iremos ler, o quanto tempo nós iremos orar, mas esse lugar onde nós temos um anseio de sair, de entrar, e nós temos um medo de sair. Então a necessidade de Jesus, a necessidade de Deus em ter se feito homem, é para sepultar o nosso pecado, é para devolver a nós aquilo que era de direito. E a promessa do Senhor de que um dia Ele voltaria ainda está de pé. O Senhor não retrocede nas suas palavras, ainda está de pé. E nesse dia não haverá mais dor, meu amigo. Nesse dia não haverá mais cansaço.
Nesse dia não haverá mais depressão. Nesse dia não haverá mais ansiedade. Nesse dia não haverá mais desistência. Nesse dia não haverá mais o câncer. Nesse dia não vai haver enfermidades. Porque a promessa do Senhor que Ele tem para nós é de uma pátria maior, onde o Senhor nos dará um corpo incorruptível, e que nada mais irá nos tirar desse lugar de essência, nada mais irá nos tirar desse lugar de santidade, nada mais irá neste lugar de revelação, nada mais irá nos tirar a atenção do lugar da pureza. Então essas são as palavras do Senhor para nós, para voltarmos para esse lugar enquanto há tempo, para voltarmos para esse lugar, porque se findam os dias da igreja aqui na terra. E meu irmão, em qual lugar você está? Em qual lugar você está? Você está coberto, escondendo a sua nudez, ou você está com a sua nudez exposta, para que Deus encontre o mais profundo em você e transforme as coisas na qual precisam ser transformadas? Aonde está o seu coração, meu irmão? Como que você tem olhado para o Senhor? Nós vimos no Antigo Testamento Nicodemos, um homem que estudou a lei, um homem que estudou a respeito do Messias, um homem que estudou a vida toda a respeito de Jesus. E quando ele se depara com Jesus, ele só tem questionamentos. Quando ele se depara com Jesus, é só dúvidas. E como você tem olhado para Jesus na sua caminhada? Quando você está com o Senhor, o que soa do seu coração? São preocupações, são dúvidas, são questionamentos? Ou nós temos um coração como o coração do apóstolo Paulo, que foi perseguido, que foi torturado, mas com a sua boca ele falava que essas pequenas e momentâneas dores não se comparam ao peso de glória que há de vir. Então o que você tem passado, as suas dificuldades, as suas lutas, meu irmão, não se comparam com o peso de glória que há de vir. Eu posso dizer uma palavra para você, que meu irmão, se você permanecer, valerá a pena. Se você permanecer, valerá a pena. Não retroceda, meu irmão, permaneça, prossiga. As palavras do Senhor já foram liberadas. As palavras do Senhor já foram liberadas. Não retroceda, não retroceda. As promessas do Senhor permanecem em pé ainda sobre a sua vida. Vamos voltar para esse lugar de pureza. Feche seus olhos.